A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da IEADIO EBD. É aqui que você extrai subsídios valiosos para deixar a sua aula ainda com mais excelência. Que Deus abençoe a sua vida. Nós damos continuidade a esse tema, estamos estudando sobre a vida de Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Essa lição ela é comentada pelo pastor Marcos Tedesco, ele é aqui de Joinville, e você aprende neste momento conosco. Eu vou fazer apenas a introdução e você vai aproveitar tudo aquilo que o pastor Marcos Tedesco tem a dizer para você. Já pega o papel, a caneta na mão, vamos às anotações. Deus tem algo grande para revelar na sua vida. A lição de número 4, 27 de abril de 2025, tem como tema Davi, amigo fiel. Você já ouviu aquele ditado que diz: me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és? Você vai conferir agora um contraste entre o filho de Saul e Davi. Davi cresceu no campo entre as ovelhas, numa casa simples de Jessé, com os seus irmãos, sendo ele o menor. Imagine o contexto e o ambiente familiar. Por sua vez, Jonatas cresceu no palácio, vivendo do bom e do melhor, aprendendo a arte da guerra, crescendo ao lado de seu pai e vendo todas as nuances, a história do povo de Deus com o primeiro rei de Israel. Confira agora, pastor Marcos Tedesco trazendo muita coisa boa para você. A paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria estamos aqui para comentarmos, trazermos alguns apontamentos, trazermos algumas orientações acerca de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 4 e o trimestre, muito especial, Estamos aí aprendendo com Davi. A lição está aqui e o tema da lição é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E o título de hoje, o tema da aula de hoje é Davi, amigo fiel. Bom, meus amados, eu quero, antes de continuarmos a trazer aqui as abordagens, eu quero trazer para vocês uma indicação indispensável. Você que quer ter uma aula com um up a mais, com algo com mais profundidade e até também fazer pesquisas futuras, eu lhe apresento o livro de apoio desta lição. Está aqui, um livro especial. Para cada lição de escola dominical que tem aqui dentro, são 13 lições, aqui tem um capítulo com muito mais detalhes, com mais orientações, um livro especial, onde você poderá enriquecer as suas aulas e também futuramente usar nos seus preparos aí de materiais. Eu também faço uma sugestão a você, incentive os seus jovens a adquirir esse material, a adquirir o livro. Se eles adquirirem esse material, eles serão ainda mais edificados através desses estudos. Ok? Não perca! Lembrando também que essa aula ela é uma aula de alguns apontamentos acerca da lição que está sendo estudada. São algumas ideias, E com certeza aí você será bastante feliz em suas abordagens, com sua dedicação, e essa pré-aula vai lhe ajudar um pouquinho mais nisso, tá certo? Eu quero também destacar aí a importância de cada uma das 13 lições, sempre nós estarmos trabalhando uma busca por fazer uma contextualização, trazer para o tempo presente, para os alunos nossos, para os nossos alunos que estão, jovens que estão na escola dominical conosco, trazer sempre uma contextualização para que eles percebam como essa lição está sendo importante para eles nesse momento. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar. Amados, lição de número 4, o título eu já falei, Davi, amigo fiel. E o texto áureo é algo que é um versículo muito conhecido de Provérbios, está lá em Provérbios, capítulo 18 e versículo 24. Diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Em síntese, a gente tem a seguinte questão.
No relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. A agenda de leitura é muito importante. Eu tenho falado para vocês a cada lição a importância de incentivar os seus alunos a viverem essa prática. Vamos dar uma olhadinha nos temas dessa agenda de leitura? Vamos lá. Bom, primeira temática. Na segunda-feira, Romanos 8, nós vamos ver ali um texto que traz Jesus como o nosso melhor amigo. Na terça-feira, em Lucas, capítulo 15, um alerta para escolhas imprudentes. Na quarta-feira, em Eclesiastes, capítulo 4, o valor do companheirismo. Provérbios 13, na quinta-feira, as boas e más influências. Salmo 119, o perigo da ilusão. E no sábado, 1 Coríntios 15 e 33, as más companhias. Também eu quero mencionar aqui a importância de, na aula de escola dominical, nós estarmos sempre com a mente bem conectada com os objetivos da lição. A importância que existe em nós buscarmos sempre essa contemplação desses objetivos. Vamos dar uma olhadinha neles? O primeiro objetivo, considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. O segundo, evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. E o terceiro, dimensionar os perigos das amizades virtuais. Tá certo? São esses os objetivos que precisam ser contemplados. O texto bíblico está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 6, que vai falar justamente sobre a aliança que foi estabelecida entre Jonatas e Davi. E essa aliança aí, depois ela traz um desenrolar bem interessante que nós também contemplaremos mais para frente em uma lição aí que virá em breve. Amados, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, a questão da amizade. Uma vida sem amigos seria muito sem graça, não é mesmo? Nos mais diversos momentos da vida, nós sentimos a necessidade de nos relacionarmos com as pessoas. E na maioria das vezes, esse anseio, ele nos leva a fazermos amizades. A gente precisa fazer amizades, nós precisamos de relacionamentos na busca por ter esse contato, por termos um apoio, por termos ali alguém que caminhe conosco. Isso é muito importante. Também quero destacar que quando estamos felizes, nós precisamos compartilhar com alguém. Também precisamos compartilhar o nosso sofrimento, as nossas frustrações. Precisamos abrir nosso coração, conversar, ser aconselhado, ser apoiado, ter a orelhinha puxada, não é mesmo? Isso é muito importante. E até com questões do dia a dia. E os nossos amigos, eles são bons ouvintes para essa questão. Bons amigos são bons ouvintes. Eu preciso trabalhar isso e buscar relacionamentos, amizades. Uma amizade edificante é muito importante em nossas vidas. E aqui nesta lição nós aprendemos, nós temos diante de nós o exemplo da amizade entre Davi e Jonatã. Davi, o filho do belemita Jessé. Jonatã, o filho do rei Saul. Vamos conhecer um pouquinho mais essa história? Tá certo. Olha só, o primeiro tópico, ele vai falar sobre essa amizade inspiradora. Ele vai apresentar primeiramente quem era Jonatas, ele vai falar um pouquinho sobre esse personagem. Caro professor, na lição da escola dominical que você estiver ministrando lá na aula, é importante destacar e mostrar quem é Jonatã, porque nós não estamos falando de alguém aleatório, mas sim, talvez, do jovem mais importante do reino. Ele era o filho do rei, ele era o príncipe, e ele era naturalmente a pessoa que, segundo os padrões de reinados da época, sucederia o seu pai no trono.
Algo que nos chama a atenção é o fato de que a fé, o caráter, as qualidades, a bondade e o senso de justiça encontrados em Jonatas contrastam de forma impressionante com a ausência dessas características no seu pai Saul. Jonatas era diferente. Davi buscou essa amizade porque viu em Jonatas características que eram semelhantes às suas. Eram dois jovens comprometidos com o que era certo. No entanto, e aí fica algo, professor, muito importante para que você destaque com os seus jovens, porque isso aqui é um ponto bastante delicado. Você chega para o seu jovem e deixa muito claro que, mesmo sendo diferente do rei em muitos aspectos, mesmo assim, Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim. Mesmo quando apoiava e socorria Davi, sempre buscou honrar o seu pai e convencê-lo de que Davi não havia a pretensão de ameaçá-lo, mas sim um forte aliado do reino de Israel. Então isso é muito importante de ser destacado. Saul achava que Davi era uma ameaça. Jonatas tinha certeza que não era. E honrando seu pai, tentava dissuadi-lo desse pensamento errôneo. E aí tem uma questão, né? Diante disso, o ponto 2 desse tópico, há ali um questionamento, né? Saul ou Davi? Eis a questão. Olha que interessante, muitas pessoas vão pensar, não, então se Davi e Saul tinham essa diferença, ele não tem como ser amigo de Jonatas, de Davi, ele precisa ser fiel ao seu pai. Uma coisa não tem a ver com outra. Por quê? Porque a amizade com Davi, ela era uma amizade edificante, dentro da vontade do Senhor, uma amizade desejável e uma amizade com a pessoa justa. Porém, jamais Jonatas desonrou seu pai. Isso era muito importante para aquela época, né? O respeito, o honrar o pai, o honrar, né, a sua família. Então, muitos jovens hoje, quando não concordam com os pais, na gíria, né, chutam o balde. Mas não pode ser assim. A gente precisa destacar que, normalmente, o jovem até vê pontos que não concorda, mas ele precisa olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para a família com profundo respeito e buscar, refletir, meditar e conhecer a importância do honrar o seu pai. Diante disso, nós temos então essa preocupação de Jonatas de manter Davi protegido. Eu vejo, é possível nós vermos em Jonatas um protetor de Davi, um escudo de Davi diante das artimanhas de Saul para matá-lo. Infelizmente, né, nós vamos ver que tanto Jonatas quanto Saul tiveram a sua morte no campo de batalha. O primeiro capítulo, o 31º capítulo do primeiro livro de Samuel traz os detalhes dessa batalha. E com esse triste desfecho, Davi, ele lamenta a morte de Saul e de Jonatas. Davi expressa sua dor, chama o amigo de meu irmão e destaca a fidelidade do seu amigo. Estou agora falando sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 26. O filho de Jessé, ele era fiel a Deus e soube esperar pacientemente o tempo certo, aprendendo com dedicação tudo o que fosse necessário para que um dia ele pudesse permitir que, segundo a vontade do Senhor, ele ascendesse ao trono. Essa amizade, ela não foi esquecida. Estamos já no terceiro ponto. Como assim não foi esquecida? Lembra que fizeram uma aliança? Então destaque com seu jovem a importância, professor, de se honrar alianças, né, de conhecer as alianças bíblicas, de entender as características, né?
o jovem cuidar com o seu comprometimento, cuidar com as causas que ele se compromete, são questões importantes para serem destacadas. E diante disso, a gente vê ali claramente Davi honrando, né, essa aliança. Vai ter também lá para frente uma lição que a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes. Mas só um breve destaque aqui mostrando a importância de nós sermos fiéis às alianças estabelecidas e o cuidado para não entrar em alianças desafiadoras, errôneas, que nos tirem do foco. Davi, ele honrou a aliança feita e agiu com bondade para com o filho esquecido de Jônatan. De que forma podemos honrar e abençoar nossos amigos? Pense nisso. Mesmo vivendo uma inspiradora amizade com Davi, Jonatas, apesar das posturas erradas do seu pai, jamais o desonrou. Um grande exemplo para todos os filhos. No tópico 2 da lição, meus amados, nós encontramos ali um aprofundamento na questão das amizades. O título do tópico 2 é Amizades que Edificam. Primeiro ponto, nós temos ali uma amizade que agradou ao Senhor. Então, essa amizade ela foi edificante para ambos. Professor, destaque com seus alunos, pergunte-os. O seu círculo de amizade é com amigos que edificam? Eles te aproximam de Deus ou eles te afastam de Deus? Eles fazem você honrar os teus valores ou eles fazem você dar as costas para aquilo que você foi ensinado, foi conduzido? São questões importantes. Ao longo da caminhada, vamos construindo amizades. Então, vem a pergunta: quais são os nossos caminhos? Onde desenvolvemos os nossos compromissos? Lembre-se, professor, enfatize com seu aluno. Nossas amizades são determinadas pelos relacionamentos que vamos construindo em nossas jornadas diárias. Se os nossos passos agradarem ao Senhor, nossas amizades provavelmente também agradarão. O segundo ponto desse tópico trabalha agora a questão da força de uma amizade verdadeira. Veja que interessante essa questão. Davi e Jonatas nos ensinam as bases nas quais podemos construir amizades saudáveis e que nos ajudarão a cumprir os propósitos divinos em nossas vidas. Destaque com seus jovens a importância deles fazerem de forma correta essa seleção do círculo de amigos. As nossas amizades precisam ser amizades saudáveis, edificantes. Temos que fugir das armadilhas. Ah, mas aquela pessoa, ela é engraçada, ela é legal, mas o que ela faz edifica? O lugar que ela te leva é um lugar de edificação? Vamos cuidar com esta questão. Amizades podem nos aproximar, mas também podem nos afastar. Amados, e aí então, no ponto 3, a gente faz um convite a você mostrar para os seus jovens um pensamento acerca da relevância da escolha correta de amizades. A escolha dos amigos é uma tarefa que tem fortes implicações em nossa vida e influenciam em muito a nossa caminhada. A Bíblia, ela nos mostra exemplos de más amizades que trouxeram tristes consequências. Podemos mencionar, por exemplo, Sansão. Ele foi chamado para uma nobre missão, porém teve um relacionamento com os filisteus. E nessas relações estabelecidas com essas pessoas não edificantes, ele amargou graves consequências. Trabalhe isso com seus jovens, incentive-os a primar por boas amizades. As amizades são oportunidade para nós termos conversas sobre os projetos, objetivos, a vocação, um estudo bíblico compartilhado, as orações de um pelo outro, ainda por temas em comum.
motivação e o acolhimento do amigo no momento certo, as trocas de percepções sobre uma cosmovisão cristã, o incentivo quanto ao crescimento na fé e outras tantas possibilidades. Os jovens que compartilham a fé em Cristo, ao cultivarem uma amizade, criam uma conexão mais sólida baseada em princípios elevados e podem, no tempo certo, trazer amparo e força em dias de adversidades. Observe com seus alunos Eclesiastes 4:12. E tem mais um ponto. Nós somos a média das pessoas com quem andamos. Então vamos cuidar com quem nós escolhemos para compartilhar a nossa caminhada. Também trago ainda um destaque para você pontuar com seu aluno. As nossas amizades influenciam as nossas escolhas e atitudes. Como uma amizade pode nos aproximar mais de Deus? Pergunte se seus alunos podem buscar em sua memória amizades edificantes. Quem são essas amizades? Faça esse convite a eles para refletirem isso. E aí agora vem o terceiro tópico dessa lição, tópico muito importante, que fala sobre as amizades virtuais. Um tipo de amizade. Hoje em dia, né, tu vai lá para a rede social, eu tenho tantos mil amigos. Não sei não, hein? As amizades virtuais, elas são muito voláteis, efêmeras, né? Elas são amizades que nós... elas não são amizades que você pode contar a todo momento. Na verdade, nem são amizades, são apenas contatos. Agora, você pode ter grandes amigos e que essa amizade ela também usa as redes sociais para estreitar os laços. Mas cuidado com as amizades virtuais. Primeiro porque há uma grande fragilidade nas relações virtuais. A tela mostra aquilo que a pessoa, captada pela máquina, pela gravação, pelo vídeo, pelo áudio, ela mostra aquilo que a pessoa quer. Né? Ela vai selecionar a imagem, ela vai selecionar o ângulo. Às vezes você pode estar diante de alguém que passa uma mensagem pela tela, mas na vida real tem outras intenções. Temos que ter esse cuidado. Também é importante estar atento a um conceito que faz parte de um grande problema da atualidade, que é aquilo que nós chamamos de comportamento de rebanho. É o também conhecido efeito manada. É um conceito que nos mostra prejuízos fortes. Por exemplo, diante do comportamento de rebanho, muitos jovens, eles acabam perdendo a capacidade de raciocinar e de agir por si mesmos. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Na infância, os pais têm uma frase muito legal para que o efeito manada não seja tão observável. É aquela questão do você não é todo mundo. Mas com os jovens é preciso mais do que apenas dizer essas palavras. É preciso despertar neles já uma maturidade para evitarem se deixar influenciar pelas amizades virtuais e assim não cair na armadilha dessa questão tão forte, né, que é o efeito manada. Lembremos-nos, o Senhor procura jovens capazes de destacarem pela sua integridade, comprometimento com a vontade divina e a prática da fé. Se ele se deixar levar pelo comportamento de rebanho, muito provavelmente ele estará propenso a caminhos distorcidos e práticas pecaminosas, afastamento dos objetivos de vida, esfriamento na fé e outros tantos perigos. Destaque isso com seu jovem. Terceiro ponto, a própria identidade em crise. Há momentos que o jovem precisa ter relacionamentos saudáveis. Hoje, diante das amizades, das redes sociais e tudo mais, o jovem vai se fechando, não vai tendo contato com terceiros, não vai estabelecendo amizades. E chega uma hora que ele vai estar fragilizado, só, ele vai estar enfraquecido e ele vai precisar de ajuda. Incentive ele a sempre primar por relacionamentos saudáveis. A identidade do jovem cristão, ela se fortalece a partir da sua relação
com o Senhor e com o seu semelhante. Veja só, a falta de diálogo tem trazido grande sofrimento às novas gerações. A privacidade, por muitos pretendidas através das redes, tem sido uma armadilha lenta e impiedosa. As relações virtuais têm trazido grandes prejuízos para muitas vidas. No entanto, dependendo do uso, podem ser canais de bênção também e edificação. Então fique atento, cuide, ensine os seus jovens a separarem o joio do trigo, usar as redes sociais, usar as amizades virtuais para edificação e não para queda. É isso. Muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar um pouquinho sobre essa lição maravilhosa que fala sobre a amizade entre Jonatas e Davi e fazer essas pontes com as amizades nos dias atuais. Problematize esses pontos com seus alunos. Professor, cada vez mais tente contextualizar a sua aula para que eles possam, durante a semana, cada vez mais e mais, diante dos seus ensinamentos, terem mais capacidade, terem mais vontade, mais determinação em estarem no centro da vontade do Senhor. Deus abençoe e até a próxima aula. Porém, o maior amigo que nós devemos ter, e o exemplo é o de Jesus. Você já parou para observar que Jesus, ele sobe ao monte para orar, e neste momento que ele passa orando, ele pede a Deus direção para escolher 12 homens, e assim surgem os 12 apóstolos. Que grupo seleto de amigos que Jesus tinha, hein? No final, Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, e esses amigos estavam dormindo. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de ser amigo deles, um amigo que falava a verdade quando necessário, um amigo que amava, que exortava e que disse algo para eles: vocês não estarão só, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos amigos podem falhar, mas Jesus nunca falhará com você. Que Deus te abençoe, ótima aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal EADIO EBD. Que Deus te abençoe.